A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 193 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós continuamos no estudo do livro de Provérbios. Já chegamos à metade dele, né? E a nossa porção diária de hoje vai de Provérbios do capítulo 16 até o capítulo de número 18. Amém? Se dedique a essa leitura, faça com atenção, marque aquilo que você achar importante ou que falar com você, né? E deixe o Senhor trabalhar aí na tua vida. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 16 e no verso 1. Então, Provérbios 16, 1 diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Bom, no capítulo 16, nós temos aí novamente, né, uma porção de conselhos, de instruções para o sábio, para o simples, né, para aquele que está aprendendo, o mancebo, o jovem. E nós começamos com alguns versículos mostrando a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, a responsabilidade humana. Nós sempre falamos isso, né? O fato de Deus ser soberano não tira do homem a sua responsabilidade. É Deus quem determina, é Deus quem escolhe, é Deus quem decide aquilo que vai acontecer. Mas o homem é responsável pelas suas decisões, porque embora Deus determinou, o homem é quem decide. Amém? E o verso de número 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Verso 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz até com que seus inimigos vivam em paz com ele. Amém? Bom, se você continuar lendo e chegar até o verso 33, ele diz assim: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então tudo isso está mostrando aí a soberania de Deus e ao mesmo tempo a responsabilidade que o homem tem sobre as suas escolhas. Amém? Mas essa porção de hoje também está repleta de conselhos de relacionamentos, né, fraternais ou também de amizades, como por exemplo o verso de número 2 do capítulo 17, que diz assim: o escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte da herança. Está falando aqui então do relacionamento entre o escravo e o seu senhor, aonde o escravo encontrou mais valor do que o próprio filho, porque o filho, ele é alguém vergonhoso, ele é alguém que procede incoerentemente diante do seu pai, aonde o escravo se comporta melhor do que o filho, então o escravo vai tomar a herança do próprio filho. O verso 6 continua com essa mesma visão de relacionamento e diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então os netos, eles são a coroa dos velhos, ou seja, eles são a honra, a alegria daqueles que são mais velhos, né? Verso 9. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os melhores amigos. Então, muitas das vezes, quando você libera o perdão para alguém, você está fazendo com que a amizade, o amor, a fraternidade que você tem com essa pessoa se mantenham vivos. Porém, aquela pessoa chata, insuportável, que fica relembrando sempre o erro que foi cometido, essa pessoa vai separar amigos de infância, amigos que são de vínculo muito profundo, né? O verso 17 também diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Então,
Observa que aqui nós vimos um escravo tomar o lugar do filho. E aqui nós estamos vendo um amigo tomar o lugar do irmão. Tudo por causa da maneira do seu comportamento, tá? Então, um amigo, quando você ama ele em todos os tempos, seja de alegria ou de dificuldade, quando você estiver passando por angústia, ele vai te amar mais do que o seu próprio irmão e a sua própria família, muitas das vezes, tá? O verso 21, quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. Então está falando aqui de um pai que gerou um filho que é um tolo, que é um insensato, que não tem sabedoria ou entendimento. Essa pessoa irá sofrer profundamente, né? Outros versos que continuam com a mesma visão é o verso de número 22 do capítulo 18, que diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem e recebeu uma bênção do Senhor. Observe que o termo aqui não é quem acha uma amiga ou quem acha uma mulher. O termo é quem acha uma esposa, certo? Essa pessoa foi abençoada por Deus. Relacionamento. O verso 24 do capítulo 18. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça ou congratular-se, né? Mas há amigos que são mais chegados que um irmão. Novamente aquela visão do capítulo 17, verso 17. Então, quando nós lançamos a semente nas nossas amizades, principalmente nos tempos difíceis, você ajuda alguém, você se prontifica alguém, essa pessoa vai passar a te amar como alguém da família, como um irmão, alguém íntimo, alguém próximo. Amém? O texto que nós separamos para o nosso devocional, que está lá no capítulo de número 16, ele vai falar sobre aquele primeiro assunto, que é a soberania e o poder de Deus. E ele diz assim, capítulo 16, verso 1: o coração do ser humano pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Certo? Então observa que Deus, ele deu para o homem uma capacidade de projetar, de construir propósitos e realizar sonhos, porque ele diz que o coração do ser humano pode fazer planos. Deus não proibiu ninguém de projetar algo para o seu futuro, de fazer planos para o seu amanhã. O que Deus proíbe o homem é da soberba e da arrogância, de achar que o simples fato de Deus te dotar de sabedoria, conhecimento e capacidade para tomar decisões vai fazer com que tudo que você quer aconteça. E não é assim. Deus continua sendo soberano. Então só vai acontecer aquilo que Deus quiser que aconteça. Porque ele diz, o coração do homem pode fazer planos. Então você pode construir propósitos, projetos, sonhos. Mas, tem um mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, quem vai determinar se aquilo que você sonhou ou projetou vai acontecer ou não é o Senhor. E aqui, irmãos, Deus exige de nós muita maturidade, porque nós temos que ser maduros o suficiente para entendermos duas coisas. Deus não nos fez bonecos, como alguns dizem. Deus não nos fez fantoches, que não tem decisões, que não tem emoções e que não tem vontades. Muito pelo contrário, ele está dizendo, o coração do homem pode, certo? Mas quem vai determinar se a nossa vontade, nosso querer, nosso anseio vai acontecer ou não é a mão de Deus. Amém? E isso é muito importante para que os cristãos entendam, porque Deus é responsável por aquilo que Ele determina, mas o homem é responsável por aquilo que Ele mesmo escolhe. Amém? Então, faça planos, faça projetos, faça sonhos, mas não se esqueça do Senhor, o teu Deus, que é quem determina se os seus sonhos, os seus projetos irão ou não se cumprir. Amém, amados? Eu quero orar por você neste momento, então abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Perdoa-nos, ó Pai, pelas falhas e pelos erros, e nos abençoa conforme a sua benignidade. Senhor, seja com os nossos irmãos,
dando direção para eles, para tomarem as melhores decisões possíveis, seja com os nossos irmãos, para que eles venham projetar os seus propósitos debaixo das suas promessas, para que o Senhor venha cumprir todas elas no devido tempo. Senhor, nos ajuda a controlarmos os nossos lábios, pois já temos visto em Provérbios que o que nós falamos influencia muito em nossa vida. Nos ajude a cuidarmos, Senhor, das nossas decisões, das nossas famílias, porque uma simples decisão errada pode nos levar ao sofrimento, mas uma simples decisão certa pode nos levar à prosperidade. E é assim que nós cremos e que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like. Se você crê que alguém pode ser abençoado por esse trabalho, compartilha. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva e ative o sino. Assim, todas as manhãs poderemos estar aqui juntos estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.